Um ataque com mísseis iranianos deixou mais de 50 pessoas feridas em Israel nesta madrugada. Novos ataques israelenses contra o Líbano estão acontecendo neste momento. Imagens de agora há pouco mostram novos ataques no Líbano. Mais cedo, pela primeira vez nesta guerra, Israel atingiu subúrbios do norte de Beirute. O que o mundo moderno rotula como crise no Oriente Médio, a Bíblia define como uma ferida familiar que nunca cicatrizou. Quando olhamos para as manchetes sobre Gaza, Jerusalém ou os mísseis cruzando o deserto, estamos vendo, na verdade, o capítulo mais recente de uma história que começou em uma tenda nômade há 4 milênios. Imagine um pai, 2 mães e 2 filhos. De um lado, Isaque, o filho do milagre, do outro, Ismael, o filho do esforço humano. Essa não é apenas uma história de escola dominical, é a certidão de nascimento de 2 civilizações que moldaram o curso da humanidade: os judeus, descendentes de Isaque, e os árabes, descendentes de Ismael. Neste documentário, vamos dissecar cada detalhe dessa árvore genealógica explosiva. Vamos entender como a impaciência de um patriarca e o choro de uma serva no deserto criaram o epicentro de todas as tensões globais. Prepare-se para descobrir por que, para entender o futuro das nações, você precisa primeiro decifrar o passado de Abraão. Tudo começa com uma promessa que desafiava a biologia. Deus diz a Abrão que ele seria pai de multidões, mas sua esposa, Sarai, era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Aqui entra a falha humana que mudaria a história. Sarai, em um momento de desespero pragmático, oferece sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tenha um herdeiro. Nasce Ismael. Por 13 anos, ele foi o único filho, o herdeiro presuntivo, o orgulho de Abraão. Imagine a psicologia de Ismael. Ele cresceu ouvindo que era o escolhido, mas então o sobrenatural acontece. Deus reafirma a promessa e nasce Isaque. O nome significa riso, mas para Ismael foi o início de um choro amargo que dura milênios. A Bíblia narra em Gênesis 21 o ponto de ruptura definitivo. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara vê Ismael zombando do irmão mais novo. A tensão acumulada explode. Agar e Ismael são expulsos para o deserto de Berseba. Ali, à beira da morte, Deus ouve o choro do menino. É um momento profético. Deus promete que de Ismael também sairia uma grande nação, mas que ele seria um homem bravo, cuja mão seria contra todos. A separação física ali no deserto foi o início da separação espiritual e política que vemos hoje nos checkpoints de Israel. Enquanto os descendentes de Isaque construíam o templo e enfrentavam exílios, os descendentes de Ismael multiplicavam-se nas areias da Arábia. Durante séculos, eles foram conhecidos como os Filhos do Oriente, tribos nômades poderosas, mas sem unidade política. Tudo muda no século VII, em Meca. Um homem chamado Maomé afirma receber revelações que mudariam o mundo. Ele se declara descendente direto de Ismael e traz uma mensagem que unifica as tribos árabes sob a bandeira do Islã. Aqui, a disputa familiar ganha uma nova e poderosa camada, a teologia da substituição. O Islã ensina que o filho do sacrifício no Monte Moriá não foi Isaque, mas Ismael. Essa mudança narrativa é o que sustenta a reivindicação árabe sobre Jerusalém hoje. Para os filhos de Ismael, os judeus corromperam a história para roubar a primogenitura. Quando o califado conquista Jerusalém e constrói o Domo da Rocha sobre as ruínas do templo de Isaque, a mensagem era clara. Ismael voltou para reclamar o que acredita ser dele por direito. Avançamos 2000 anos. O povo judeu, após sofrer o horror do Holocausto, retorna em massa para a terra de seus antepassados. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclama a independência de Israel. Para os filhos de Isaque,
era a ressurreição de um vale de ossos secos. Para os filhos de Ismael, era a Nakba, a catástrofe. O que se seguiu foi uma sucessão de guerras que testaram os limites da sobrevivência. 1948, 1967, 1973. Em cada conflito, a retórica era a mesma. Os árabes não aceitavam que o irmão menor voltasse para a terra que eles ocuparam por séculos. É fundamental entender que, para o mundo árabe, a existência de Israel é uma ferida teológica. Se Isaac prospera na terra, a narrativa de Ismael como herdeiro principal é colocada em xeque. Por isso, as guerras modernas não são apenas por fronteiras, são guerras por legitimidade espiritual. O conflito em Gaza hoje é o eco moderno do grito de Agar no deserto, uma linhagem que se sente injustiçada, tentando apagar a outra. Mas as pedras também falam, e elas têm um lado nessa história. Enquanto a narrativa política tenta apagar a presença judaica histórica, a arqueologia em Jerusalém revela uma realidade incontestável. Cada escavação na cidade de Davi traz à luz moedas, selos reais e muros que datam de 3.000 anos atrás. Encontramos o selo do rei Ezequias, as inscrições do túnel de Siloé e as fundações do segundo templo. Essas descobertas são armas arqueológicas. Elas provam que a linhagem de Isaac nunca abandonou espiritualmente aquele solo. Por outro lado, a presença ismaelita é marcada por séculos de califados que construíram sobre as ruínas judaicas. Essa guerra de escavações é tão intensa quanto a guerra de mísseis. Quem domina o passado reivindica o futuro. Quando Israel escava um novo túnel, o mundo ismaelita protesta, pois cada pedra retirada do chão é uma prova física que desafia a teologia da substituição. A arqueologia não é apenas ciência. No Oriente Médio, ela é a prova de propriedade de uma herança milenar. Como o mundo passou a ver o herdeiro como invasor? Entramos agora na guerra psicológica. O uso estratégico de termos como apartheid e colonialismo transformou o conflito bíblico em uma luta de classes moderna. Ismael aprendeu a usar as ferramentas intelectuais do Ocidente para deslegitimar Isaac. Nas redes sociais e nas universidades, a batalha é por corações e mentes. A narrativa de vitimização de um lado contra a narrativa de sobrevivência do outro cria um abismo onde a verdade histórica é a primeira vítima. O ódio que vemos hoje nas ruas de Londres ou Nova York é alimentado por uma propaganda que ignora a raiz de Abraão e foca apenas no sofrimento presente. Mas para quem conhece as Escrituras, essa confusão das nações já estava prevista. A psicologia das massas está sendo moldada para o isolamento final de Israel, preparando o terreno para o que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Por que o mundo é obcecado por essa briga de família? A resposta está nas veias do comércio global. O Estreito de Hormuz e o Canal de Suez são as artérias por onde flui o petróleo e o gás que movem as indústrias do Ocidente. E essas artérias são controladas pelos filhos de Ismael. Cada vez que Isaac e Ismael entram em conflito direto, o preço do barril sobe em Nova York e a inflação atinge a Europa. O mundo não pode ignorar o Oriente Médio, porque o bem-estar das grandes potências depende da estabilidade desse deserto. O que acontece em Jerusalém decide o que acontece no seu bolso. Essa dependência econômica dá aos descendentes de Ismael um poder de barganha que Isaac só consegue equilibrar com tecnologia e inovação. É um duelo entre o ouro negro e o silício. Uma guerra econômica onde o mundo inteiro é refém de uma disputa que começou em uma tenda de nômades. Aqui entra o jogador mais perigoso do tabuleiro, o Irã. Lembre-se, eles são persas, não árabes. No entanto, a teocracia de Teherã utiliza a causa de Ismael como uma ferramenta de projeção de poder. Ao financiar o Cinturão de Fogo, Hezbollah, Hamas e Houthis, o Irã asfixia Israel por procuração.
O ódio ancestral de Ismael agora está armado com mísseis balísticos e drones Shahed. O Irã entende que, ao manter Isaac em guerra constante com seus vizinhos árabes, ele enfraquece a influência dos Estados Unidos e se torna um novo líder do eixo oriental. O que começou com uma briga entre dois meninos no deserto, hoje envolve superpotências como Rússia e China. O conflito familiar tornou-se o pavio da Terceira Guerra Mundial. O Irã não quer apenas a terra, ele quer a aniquilação da linhagem que detém a promessa bíblica. Estamos vendo uma divisão inédita no mundo árabe. De um lado, nações como os Emirados Árabes e o Bahrein buscam os Acordos de Abraão, uma tentativa audaciosa de reconciliar os irmãos pelo comércio, turismo e tecnologia. É Isaac e Ismael tentando sentar à mesma mesa após 4.000 anos. Do outro lado, o eixo de resistência prega a aniquilação total. É uma luta interna entre os próprios descendentes de Ismael, o progresso versus o fundamentalismo. O futuro de Israel depende de qual dessas visões prevalecerá no coração do mundo islâmico. Se os acordos de Abraão vencerem, teremos uma era de prosperidade sem precedentes. Se o eixo de resistência vencer, o Oriente Médio mergulhará em uma escuridão que arrastará o mundo inteiro para o abismo. Haverá paz? A diplomacia tenta, mas a ferida é espiritual. E feridas espirituais só se curam com intervenção divina. A Bíblia aponta para um desfecho onde apenas o retorno do Messias pode reconciliar os irmãos. Profetas como Zacarias descreveram o dia em que todas as nações se ajuntariam contra Jerusalém. Estamos vivendo esses dias. As dores de parto estão aumentando. O cerco está se fechando. Mas há uma promessa final. Um dia o ódio entre Isaac e Ismael cessará diante do trono do Criador. Até lá, nosso papel é vigiar e entender os sinais. O relógio de Deus não para, e Jerusalém continua sendo o centro do mundo. Faça parte da nossa comunidade de fé e receba uma nova palavra todos os dias. Inscreva-se e ative as notificações. Deixa o like.